Boa noite, muito bem-vindos à Hora da Coruja. Este é uma Hora da Coruja mais do que especial. Hoje a gente está iniciando uma nova fase aqui no programa, que é também uma transmissão pelo Facebook. Então, vocês já devem estar me assistindo aí direto do Facebook. A gente está, sim, ao vivo, conversando com vocês. Quem quiser pode, inclusive, fazer como eu aqui. Vou entrar aqui agora e vou compartilhar esse programa na minha própria timeline. E já passo para os meus amigos o que eu estou assistindo agora. Que, ai, gente, é muito chique isso. E a nossa conversa de hoje, do Hora da Coruja, é com o Evandro Nascimento. Evandro, seja muito bem-vindo aqui ao Hora da Coruja. O Evandro é nosso amigo, professor de filosofia, ensaísta também. Tem muita coisa de literatura bacana que ele escreveu. A gente vai mostrar aqui hoje no programa. E ele estudou Derrida, e estudou, inclusive, com o próprio Derrida, né, Evandro? Exatamente. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nessa conversa. Bom, falar de Derrida em pouco tempo, né, uma hora, nós teríamos aí umas 2, 3 horas de conversa. Sim. De uma grande complexidade. Eu vou começar falando sobre essa questão da desconstrução, que é um termo que entrou no vocabulário da mídia, o verbo desconstruir, etc., e que é um termo que Derrida jamais pensou que seria central no seu pensamento. Ele acabou se tornando central na medida em que os leitores, sobretudo nos Estados Unidos, inicialmente, começaram a se interessar por esse termo desconstrução, que inicialmente foi uma tentativa de traduzir um termo alemão do Heidegger, Destruktion, mas Derrida achou que seria um termo muito negativo, usar destruição seria muito nihilista. Então, ele refletindo, chegou ao termo desconstrução, que já existia no francês, só que ele não se deu conta disso. Não? Era um arcaísmo, porque era um termo pouco utilizado, e acabou voltando para o francês corrente devido ao uso que Derrida faz desse termo. Pois bem, então já começamos aí uma referência heideggeriana, só que, a meu ver, Derrida vai passar a vida inteira dialogando com Heidegger, entre outros pensadores, mas de algum modo desconstruindo Heidegger também. Sua relação com Heidegger será sempre conflituosa, extremamente rica, por um lado uma certa reverência a um pensamento heideggeriano, mas por outro uma discordância fundamental, já, por exemplo, na questão fundamental para Heidegger, que é a questão do ser. Em Derrida não existirá mais ontologia. Daí a dificuldade de se definir desconstrução, porque a primeira coisa, estrategicamente, que Derrida faz é suspender a pergunta filosófica por excelência, o que é. Não? Então, raramente você vai encontrar definições sobre desconstrução no pensamento de Derrida, a não ser noções que vão se acrescentando de um texto a outro. São 80 livros, é uma obra vastíssima, composta de cerca de 80 livros publicados em vida, sem falar numa série de seminários que vêm por aí, que já começaram a ser publicados e traduzidos, etc., etc. Não? E a ideia de desconstrução tem a ver com o pensamento nietzschiano também, um rever a tradição filosófica, partir desse ponto de vista, não? De uma maneira inaugural, não? Colocando em dúvida exatamente alguns dos fundamentos do pensamento ocidental, daquilo que ele chamará inicialmente de metafísica ocidental. Depois ele vai abandonar um pouco essa expressão metafísica ocidental, que é muito heideggeriana, em prol de outros conceitos. Haverá uma transformação, digamos, conceitual e reflexiva de Derrida ao longo de sua produção. Mas então, a desconstrução seria uma tentativa de reler de outro modo os pensadores da tradição, sobretudo, inicialmente, num texto clássico de Derrida, em que ele dialoga com Claude Lévi-Strauss, tentando propor um abalo, ou o que ele chamará de descentramento. O discurso metafísico tem diversos aspectos, aliás, não é um discurso, são vários discursos metafísicos. Né? A própria história da filosofia se faz através de múltiplos discursos, não existe um único discurso. Na verdade, cada filósofo inaugura uma tradição discursiva, inaugura uma escola que se estenderá ao longo da história ocidental, de mais de 2 milênios. Né? Agora, o que interessa a Derrida é sempre ver a genealogia desses conceitos e mostrar os fundamentos desses conceitos, baseados inicialmente na questão do que ele chama do centro. Ora, ao longo da história do pensamento, a metafísica se fez através de vários centramentos. Por exemplo, Deus foi um dos centros, né? O homem, com H maiúsculo, foi outro, a essência, a verdade. Todos esses termos formam, ao longo dos séculos, a própria história da metafísica, uma história muito múltipla, variada, com muitas nuances, não? Que Derrida evitará sempre tratar de forma homogênea.
Ora, isso de algum modo tem a ver com o projeto heideggeriano. A grande diferença, eu já falei exatamente, que Derrida vai se afastar, até eu diria por inspiração nietzschiana, da questão do ser. Ela não será de forma alguma, porque o ser, a questão do ser, ainda está dentro da tradição metafísica do centramento. Não? E esse centramento se organiza através de oposições metafísicas, por exemplo, entre alto e baixo, entre masculino e feminino, entre gordo e magro, claro e escuro, presente e ausente, ou seja, uma série de oposições a partir dos quais um dos elementos é privilegiado e o outro é rebaixado. Não? Então, nesse sentido, é que ele vai, de algum modo, desconstruir ou propor uma série de formulações em relação ao que ele chama de metafísica da presença. E aí os pensadores que ele vai agenciar são Nietzsche, Heidegger, Husserl. Ele é conhecido, o Derrida começa sua carreira como um grande especialista na fenomenologia. Né? Inclusive existem cartas de Foucault que ele troca com Derrida, elogiando amplamente o pensamento de Derrida como um leitor refinado da fenomenologia e que já inventa um novo discurso antes mesmo de Derrida. Essas cartas de Foucault são antes de Derrida publicar os seus primeiros livros. É o Derrida jovem, não? Derrida está dentro dessa geração de franceses que vai ganhar o mundo, Foucault, Deleuze, Barthes, não? Que hoje os americanos chamam de pós-estruturalistas, mas que é um termo equivocado, porque eles jamais formaram um grupo coeso, não existe um movimento pós-estruturalista, ao contrário do estruturalismo, que de fato foi um movimento com características próprias, etc, etc. Eles são pensadores que têm algo em comum, têm formações próximas. Né? Talvez até, né, a gente fala algo em comum, mas até pela época em que eles estão vivendo. Né? A gente também é muito pautado por aquilo que a gente vive. Né? Então, eu vejo uma das questões de Derrida que as pessoas falam, olha, Derrida teve, né, o que depois a gente vai falar, nessa virada ética e tudo mais. Mas o próprio Derrida fala, né? Quer dizer, o muro de Berlim está caindo, como que a gente não vai falar de questões éticas nesse momento, né? Então, quer dizer, quando você tem aquele grupo de intelectuais que participam daquele momento histórico, você mais ou menos compartilha as mesmas ideias que eles, né? Vocês estão conversando entre si. Eu nem diria que são exatamente as mesmas ideias, mas eu acho que há um fundo comum de interesses, não? Todos são marcados, de algum modo, também por maio de 68, embora não sejam propriamente participantes desse movimento, mas aquela política dos anos 60 marcou, e eles também marcaram essa política. Né? Eles são, de algum modo, pensadores que ajudaram a um movimento emancipatório que exatamente explode nos anos 60, e a questão do feminino, a questão racial, etc., tudo isso vai fazer parte também desse horizonte onde esses pensadores produzem os seus textos. A questão ética que você se refere, existe um pequeno problema em relação a Derrida, porque nos Estados Unidos, sobretudo, fala-se numa virada ética e numa virada política de Derrida, que teria ocorrido exatamente após a queda do Muro de Berlim, sobretudo Derrida a partir dos anos 90, que é quando eu vou me tornar aluno dele. Eu chego em 91 a Paris, com uma bolsa do CNPq, e vou desenvolver uma pesquisa que no início era mais Nietzsche do que Derrida. Derrida era apenas um dos autores que eu tratava, mas foi para estudar Nietzsche que eu fui a Paris, com uma bolsa, né? E acabei me tornando aluno de Derrida e acabei mudando o tema da tese e virou Derrida e a Literatura, que é esse livro, né? Que saiu agora em terceira edição pela Realizações. É raro um livro de teoria chegar a uma terceira edição no Brasil, né? Sobretudo de um autor brasileiro, né? Porque se for um autor estrangeiro é muito mais fácil. E saiu essa belíssima edição com uma capa construtivista e até desconstrutivista, no certo sentido, né? E também com muito mais respiração do que as primeiras edições que foram pela editora da Universidade Federal Fluminense. Uma boa edição também, mas essa saiu realmente bastante ampla. Então, essa questão ética, ela vai ser, de fato, há uma ênfase cada vez maior da parte de Derrida em relação às questões políticas e éticas. Mas essas questões já estavam lá no Derrida dos anos 60. Por exemplo, um dos ensaios mais famosos de Derrida é La Pharmacie de Platon, a Farmácia de Platão, já traduzido desde o início dos anos 90 no Brasil. E esse ensaio é basicamente uma leitura dos textos de Platão, tentando mostrar como a questão do bem é uma forma de centramento
no texto platônico. Como ele, a ideia do bem, ele vai dizer bem, sol, rei, capital, não? É uma forma central e fundamental, um conceito fundamental de Platão. E todo o ensaio de Derrida vai ser, na verdade, uma espécie de desconstrução de um tratado político em Platão. Não? E aí, a partir disso, pensar a história do platonismo, a história da própria filosofia, como uma história de centramento a partir da ideia do bem. Não? E o que está por detrás disso? A partir da ideia do fármaco. O fármaco seria um termo que não é um conceito platônico, mas é um termo da cultura grega, que está em Platão, que significa veneno e remédio ao mesmo tempo. Não? Isso é uma questão do Derrida entre os anos 60 e os anos 70. Pois bem, a questão política já está toda lá nesse primeiro Derrida, digamos assim. Primeiro, não existem fases estanques em Derrida. Não? Existe uma obra que vai se transformando ao longo do tempo, mas sem rupturas. Por isso que eu seria contrário a essa ideia de uma virada, né, de uma reviravolta ou algo parecido em relação ao Derrida, porque, na verdade, as questões éticas e políticas já estão na escritura de diferença, já estão em gramatologia. O que vai acontecer é que, de fato, a partir dos anos 90, ele vai, nos seus seminários, assumir a rubrica do que ele chama de questões de responsabilidade, e eu tenho a sorte de pegar o primeiro seminário que ele fala sobre isso, em que ele vai explicitar cada vez mais questões que já estavam desde o início da sua obra. Então ele vai falar da questão do perdão, um dos últimos seminários dele é sobre os animais, né? Um tema que agora está pulsando, né? O respeito à vida animal, né? O criticar, o desconstruir a ideia do humanismo tradicional, que sempre privilegiou o homem, e de algum modo escravizou os animais, né? Tratou os animais como bestas, entre aspas, né? Como bestas que podem ser tratadas e maltratadas de qualquer maneira. Né? Também a questão da pena de morte, é um belíssimo seminário que já saiu o primeiro volume em Paris, e ele leva para os Estados Unidos, porque é um país que tem a pena de morte. Ele sabia da importância de levar essa temática para a universidade americana, para o contexto americano, onde ele era realmente alguém muito destacado, muito conhecido, até popular, num certo sentido. Então, ele de fato vai enfatizar essas questões. E claro, vai ser muito marcado pela queda do Muro de Berlim. E, curiosamente, um dos primeiros livros que ele publica após a queda do muro são Os Espectros de Marx. Porque, naquele momento, ninguém queria falar de Marx. É o momento que o Ocidente resolve apagar uma certa história do comunismo tenta e enterrar o comunismo. É o momento do neoliberalismo, né? A nova ordem mundial, o neoliberalismo econômico, etc. Vai Derrida e faz um livro inteiro, né, um calhamaço inteiro, traduzido no ano seguinte no Brasil, falando de Marx, dizendo não, é preciso continuar a ler Marx de um outro modo. Não? Então ele propõe uma leitura extremamente original, em cruzamento com Walter Benjamin, que é um autor também fundamental para Derrida, sobretudo esse Derrida dos anos 80, 90 em diante, e propõe uma leitura realmente inovadora, tentando apagar um pouco, se afastar um pouco do lado dogmático do pensamento de Marx, e o que Marx ainda teria a dizer no momento em que o mundo inteiro está dizendo não, né? Em que há uma vaga neoconservadora tentando apagar a importância do marxismo. Então, o Espectro de Marx realmente marca esse momento que não é uma virada, mas um momento de ênfase de Derrida em relação a questões ético-políticas. Evandro, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se eu não ponho a pergunta o que é, porque eu quero me afastar de qualquer ontologia, eu tenho uma pergunta substitutiva ou não? Não, exatamente, porque uma das temáticas de Derrida, inclusive um dos livros que ele publica sobre Heidegger, é Heidegger e a Questão, já traduzido em português, tá? Provavelmente esgotado. Muitos livros de Derrida foram traduzidos no Brasil, mas infelizmente alguns estão esgotados. Exatamente, ele tenta suspender o máximo possível a questão, e sobretudo uma questão que seja voltada para a definição. Não? Desconstruir, dentre outras coisas, um modo de leitura que ponha, entre aspas, o próprio questionar. Não? Ou seja, de modo que você possa fazer intervenções na textualidade filosófica, na cultura de um modo geral, porque não é estritamente, não, ao contrário do que muitos pensam, não é uma escola, ele diz claramente, não se trata de uma escola. Não? Embora nos Estados Unidos Paul de Man tenha
tentado transformar a deconstruction numa escola, mas Derrida sempre rejeitou. E ele, a partir de um certo momento, ele começa a falar no plural, as desconstruções. Não existe uma desconstrução. E numa das entrevistas que ele me concedeu para a Folha de São Paulo, eu fiz 2 entrevistas, uma bastante longa com ele, na Folha de São Paulo. Ele vai dizer claramente, a desconstrução é algo que acontece no mundo, independe de um sujeito. Mas claro que você pode pensar realmente a desconstrução a partir do seu próprio trabalho filosófico, de pensamento, tá? Que exatamente, por que ele suspende a ideia do que é, da definição? Porque ele não trabalha mais com conceitos, tá? Tal como Nietzsche, num certo sentido, né? Ele vai usar termos, noções, né? Mas vai evitar ao máximo aquilo que é uma característica do conceito filosófico, ou seja, a unidade, a identidade e a homogeneidade. E a construção do conceito. Exatamente. Por isso a ideia de desconstrução. A ideia de desconstrução não vem destruir os conceitos, vem ler os conceitos de uma outra maneira, tá? Por exemplo, a questão do fármaco a que eu me referi há momentos atrás. Não era um termo propriamente privilegiado pela tradição dos comentaristas de Platão. Não é um conceito platônico, sim, não, mas é um termo da cultura grega que está em Platão, com toda a potência de veneno e de remédio. Talvez isso tenha encantado o Derrida para fora da filosofia nos departamentos de letras, né? Eu ia falar isso, né? Você poder fazer uma intervenção no texto que pegue os textos como termos literários e não propriamente como termos filosóficos, ou seja, não propriamente como conceitos. Né? Eu não diria como termos literários, eu diria que ele tenta mostrar o lado textual dos conceitos. Ao contrário, porque a pretensão... Não, termos literários no sentido de que eu estou forjando conceitos termos... literários. De conceitos literários, no sentido de que eu estou forjando termos que sejam literários, da grandeza literária. Termos comuns. Né? Eu pego termos do texto. É do texto. É a textualidade que interessa. Da literatura como texto. Né? Porque foi isso que o Hort disse que, quando ele leu Derrida, ele falou assim, é isso. É isso. É isso, né? Quer dizer, porque o Hort tem aquela frase muito que as pessoas aqui no Brasil odeiam, né? Principalmente no campo da filosofia, as pessoas dizem assim, que o Hort é mal visto pelo seguinte, pelo que ele é o autor que disse que que a desgraça é o conceito de conceito. Né? Quer dizer, você tem o conceito de criar, de ser um filósofo, tem que ser o criador de conceitos. Né? E quando você diz que um filósofo não é o criador de conceitos, você cria um pandemônio. Daí a rejeição no campo da filosofia, em grande parte a Derrida, vem disso. Não é que ele rejeite o conceito, ele até respeita, num certo sentido, a conceitualidade filosófica, mas o que ele não respeita é a pretensão de uma linguagem universal, ou seja, supostamente o conceito, ele independe da língua, ele independe do texto, né? O grau máximo do conceito é a sua abstração. Ele possa ser reconhecido em qualquer parte, independente. Olha, o que Derrida mais vai fazer... Como Kant dizia, né? Um galáctico qualquer, um ser de galáxia qualquer que seja racional, fundado na ideia da própria racionalidade. Há de compreender o que eu estou falando. Sem cair na irracionalidade, porque ele não é um pensador irracionalista, ao contrário do que acusam, do que o acusam de ser irracionalista, não existe irracionalismo, ele vai ser até muito respeitoso em relação à razão, mas o que ele vai desacreditar ou desacreditar inteiramente é a ideia de uma conceitualidade desenraizada da língua. Pelo contrário, ele vai ler cada vez mais os filósofos enquanto produtores textuais. O pensamento filosófico está ligado a uma questão linguística e a uma questão cultural, evidentemente, com ambições, evidentemente, de ir além. Mas a própria literatura também tem essa ambição. Quando o escritor escreve literatura, ele tem a ambição de estar trabalhando com a língua, ele tem a consciência disso, a maior parte, pelo menos os grandes escritores, tem essa noção, mas, por outro lado, ele tem a ambição de transcender a própria língua, ser traduzido, a potência da tradução, que é uma questão fundamental em Derrida, é esse trânsito entre as línguas. E, por isso, ele não vai nivelar, ele não vai fazer literatura de filosofia ou uma filosofia literária, não é propriamente isso. O que ele vai fazer é mostrar essa camada, essa materialidade linguística do filosófico. E como o pensamento filosófico depende dela, ao contrário do que ele tenta mostrar a maior parte do tempo. Percebe? Embora respeitando as diferenças entre literatura e filosofia, ele tenta o tempo todo equilibrar e mostrar que existe pensamento na literatura, tal como existe, pode também não existir, pensamento na filosofia. Depende muito do texto, depende muito da recepção.
A recepção do texto filosófico é importante para que o pensamento se produza. Né? Então, não existe um nivelamento da literatura em relação à filosofia, mas existe mostrar a potência pensante, por um lado, da literatura e, por outro lado, as limitações e também a potência de pensamento da filosofia que estão ligadas à língua, que estão ligadas à cultura. Né? E nesse jogo entre língua, abstração e cultura. Eu estava falando aí do fármaco, aí eu me lembrei de uma outra palavra que não é central no Platão, e o Derrida pega, e aí me serviu muito, que é a cora. Né? O texto sobre a cora é um dos mais belos textos de mais Derrida. belos textos que eu já li em filosofia. Mas eu queria que você falasse o seguinte, quando você disse, agora há pouquinho, que não necessariamente eu preciso de um autor para desconstruir, que a própria vida desconstrói, eu queria que você exemplificasse isso, que você mostrasse como é que é isso, como é que eu posso ter alguma coisa que a desconstrução acontece no mundo, e não como uma técnica de um autor. Eu sei que não é uma técnica, e tudo que você falou mostra que não é. Evidentemente. Né? Mas, evidentemente não é. Mas eu quero saber como é que é quando você não tem um autor mesmo. Entendi, né? entendi. Na verdade, são processos sociais extremamente complexos. Não se deve nunca imaginar que a desconstrução seja um telos, um lugar, um objetivo final que você possa atingir. Mas é um processo histórico, evidentemente, que tem a ver com a tradição filosófica, tem, o Derrida vai afirmar isso, que ele é um leitor da tradição. A desconstrução se faz como amor da tradição filosófica, e não como ódio, como muita gente imagina, né? Um ato de amor em relação à tradição filosófica, mas, ao mesmo tempo, a desconstrução tem a ver com o próprio processo da cultura, o processo geral, histórico, etc. Então, por exemplo, aquilo que de uma maneira muito midiática, passou-se a chamar de globalização, mas que eu prefiro chamar de planetarização, porque é um termo menos marcado economicamente, a globalização ficou muito ligada ao neoliberalismo, a essa coisa, né, mercadológica mais. A planetarização é essa conexão geral, planetária, que acontece, esse trânsito entre culturas que é cada vez maior. E, sobretudo, hoje você continua tendo países hegemônicos, continua, mas não mais da mesma maneira como era até o século XIX e até o século XX. Então, não existe mais um centro absoluto do poder, não? Existem várias nações, algumas chamadas, inclusive, de emergentes, não? Que estão também aí, digamos, eu não diria nem mais disputando o espaço, mas que estão afirmando-se enquanto cultura. Então, durante muito tempo, por exemplo, apenas a cultura europeia era considerada a verdadeira civilização. Hoje há um respeito máximo às diferenças culturais, o que não impede exatamente a crítica à cultura europeia, a determinadas culturas africanas, sul-americanas, mas o que não existe mais é a possibilidade de usar como padrão exclusivo a cultura europeia, né, ou a civilização europeia, para usar um termo correlato. Então, isso é esse descentramento progressivo, né, e esse deslocamento também das fronteiras, né, o questionar, por exemplo, eu sempre questionei o uso da palavra periférico e periferia no sentido negativo que era dado durante muitas décadas no Brasil. Eu sempre disse, se você assume ontologicamente o lugar do periférico, você nunca vai sair desse lugar, não? Porque é uma ontologia, você nasceu, está condenado a ser... Você só pode sair desse lugar se você elimina esse termo e começa a afirmar a sua própria cultura, não? E a sua potência de pensamento, sua contribuição universal, etc. Sem isso, você não sai. Não? É uma armadilha permanente. Não? Então, questionar esse lugar do centro da periferia, pensar que no centro, nas regiões urbanas do centro, históricos, europeus, norte-americanos, a periferia está lá dentro. Não? Existe uma periferia agora lá dentro. Seja pela imigração, seja pela pobreza, ela está lá dentro. E o contrário também. Não? Esses lugares periféricos hoje também são centrais, têm vozes, né, no concerto das nações. Então, isso é um tipo de desconstrução que antes era inimaginável. Né? Até o século XX, esses lugares eram muito mais fixos, muito mais delimitados. Né? Então, esse deslocamento de fronteiras, essas migrações, esses fluxos novos de migrações também fazem parte. Talvez a gente... você veja como é que são, quando a Fran estava dizendo, né? Quando você faz parte de uma geração, né? Você fazer parte de uma geração. Então, agora você falando isso, me lembra muito o quê, né? O texto das heterotopias do Foucault. Sim. Né? Que você teve... heterotopias é exatamente isso, né? Nós estamos aqui, antes de entrar no programa, estava conversando com um outro professor que tem programa aqui, e ele estava lembrando que ele trabalha aí numa
numa ONG que tem uma casa que recolhe, uma casa aqui em São Paulo, várias casas aqui em São Paulo, que recolhem não, elas permitem que o sujeito que está morando na rua vá até lá tomar um banho e frequentar uma escola o morador de rua. O morador de rua, e depois ele volta para a rua e ele tem um ponto de apoio ali, né? E ele trabalha numa ONG. E enquanto ele estava falando, eu estava pensando aqui, né? Quer dizer, isso é justamente um elemento de heterotopia, né? E agora você falando, isso é justamente um elemento de descentração, né? Porque você tem uma coisa que não interrompe a vida da cidade, né? Que colabora com a vida da cidade, mas ao mesmo tempo interrompe, né? Porque ela mostra o morador de rua tendo que voltar para casa dentro da cidade onde ele não tem casa, né? Ela cria esse ambiente. Não, né? e essas redes de proteção social, né, que no Brasil demoraram a existir, hoje você tem um conjunto, né, de órgãos não oficiais necessariamente que estão trabalhando com populações esse tipo de coisa, o que você tem se você pensa, né? Você tem o quê? Cidade-centro. Né? Mas se você pensa agora isso, você tem cidade-centro e alguém que não é nem centro nem cidade. Porque ele acolhe. Quem é o habitante dele? É o morador de rua. Que não está previsto. É o cara que não tem lugar, digamos assim. Exatamente. Ele ocupa aquilo que seria a utopia. Né? O lugar sem lugar. Porém, é um lugar sem lugar com lugar. Mas esse que é a heterotopia, né? Eu acho que o fundamental também, no caso do morador de rua, é que eles ganharam uma visibilidade que eles não tinham antes, não? É impressionante, eu sempre fiquei muito impressionado como as pessoas passam por eles, tentando evitar, fingindo mesmo que eles não existem. Mas eles não estão lá. Essa é a questão, não é tentando, realmente não estão. E agora, e nós já estamos, pelo menos na terceira, talvez na quarta geração no Brasil, de pessoas que, algumas nasceram na rua, não conhecem a casa própria, né? Não. Então esse pensar agora, hoje já existe realmente, apesar de que o número continua muito alto no mundo inteiro. Não é só nos países menos desenvolvidos, não, mas você vai a Berlim, você vê isso. Alguns são por problemas de alcoolismo, mas nem sempre, tá? Nos Estados Unidos, Nova York me impressionou muitíssimo a quantidade de homeless que tem nas ruas, é impressionante. Então, existe, a meu ver, faz parte dessa possibilidade de desconstrução, você dá visibilidade à questão migratória. Derrida se engajou na questão migratória na França, que na época dele tinha uma faceta, tinha um rosto, né, que agora está mais grave ainda, né? Ele certamente estaria envolvido nessas questões. Porque é preciso não esquecer que Derrida não nasceu na França. Quer dizer, ele nasceu num território colonizado pela França, que pertencia à França no momento do seu nascimento, que é a Argélia, né? Mas esse estar nas margens do Ocidente e no centro ao mesmo tempo é o lugar por excelência de Derrida, entende? Quer dizer, ele fazia parte do grupo, digamos, de colonizadores franceses, a família dele, evidentemente, mas ao mesmo tempo era um judeu na Argélia, né? Isso já é um lugar diferencial, que depois vai estudar em Paris. E eu acho que isso é uma marca, sabe? Isso ajudou muito a pensar a relação com essa cultura tão hegemônica durante tantos séculos como a cultura francesa. Em relação à qual ele tinha muito amor, sobretudo em relação à língua, mas ao mesmo tempo ele sempre se sentia um pouco imigrante mesmo na cultura francesa. Ele acha que o seu menor sucesso na França se devia muito a isso, sabe? Um certo olhar atravessado em relação a alguém que, no fundo, vinha de outro lugar, não? Um outro lugar que era a Argélia, colonizada pela França, culturalmente pela França. Não? Isso tem a ver realmente com o próprio movimento dele de desconstrução, o ver o outro, que é uma questão que, de algum modo, ele herda de Levinas, de Emmanuel Levinas, um filósofo fundamental, cada vez mais lido, né, para questões éticas, mas sempre também tentando pensar de maneira um pouco diferente, radicalizando, num certo sentido, o pensamento de Levinas. Eu vou dar um exemplo que mostra a radicalidade do pensamento de Derrida e que gera muita estranheza e muito mal-estar. Ele vai dizer, sobretudo a partir do seu seminário sobre o perdão, que o fundamental a pensar, o que se deve pensar é o perdão incondicional. Não? Porque normalmente você perdoa exigindo alguma coisa em troca. Não? Quer dizer, isso faz parte do, entre aspas, comércio humano, né? As relações humanas se fazem assim por eu perdoo desde que, né? E aí ele vai ser um leitor do cristianismo nesse sentido, que é uma das grandes religiões do perdão, né? Eu acho que ele dá um lugar pleno ao cristianismo, mas mostrando que, no fundo, o cristianismo, no próprio Cristo, o perdão é condicionado, porque ele supõe você deixar de ser pecador para obter a salvação. Então tem uma condição aí, né? Você será salvo desde, e
perdoado, desde que não peque mais e queira, né, obter a salvação. Desde que você se arrependa do que fez. Exatamente, o arrependimento é fundamental. Sem isso, O arrependimento é a moeda de troca. É a moeda de troca, exatamente. O que ele vai defender é exatamente que o verdadeiro perdão não exige nada em troca. Não? Só que, evidentemente, é um perdão absoluto, incondicional, absolutamente. Eu vou dar um exemplo bem flagrante e depois vou tentar explicá-lo. É preciso perdoar os nazistas. Isso é gritante dizer isso. Mas isso significa que nós confundimos normalmente esquecimento com perdão. Perdoar não significa esquecer, ao contrário, significa lembrar-se cada vez mais e exigir a punição devida, segundo a lei. Não? Mas você perdoar significa você não mata o outro, percebe? Você exige justiça, então o nazista tem que ser condenado, né, devidamente, mas não morto, porque a pena de morte ele rejeita inteiramente. Porque seria uma vingança, né? Hã? Porque a pena de morte seria uma vingança. É a pior vingança. Né? É uma vingança, né? Porque não tem restituição possível. Então, na verdade, você perdoa, não? E aí é um acontecimento, ele diz que tem que ser de coração, mas você não esquece, não é esquecer, você não apaga da memória e você exige exatamente a condenação, se for o caso, né? Se tratar exatamente de um delito, de um crime, etc. Então, não nega a lei propriamente, mas vai além da lei no sentido de que você realmente se livra daquele ódio, que é coisa que muita gente não consegue, né? É a questão do ressentimento, que vem de Nietzsche, né? Quer dizer, é preciso você se liberar do ressentimento. E o perdão livra você do ressentimento, mas não impede você de lembrar, né? Mas é uma memória não doentia, é uma memória livre daquele ódio, né, que o malfeitor gerou. Não sei se você tem lido as coisas mais recentes do Papa, ele tem ido por essa via, né? Não sei se você... Não tem lido? Não. Tem ido por essa via, a via da tirada da moeda de troca. Né? Então, por exemplo, não fica ninguém de fora da igreja, não é preciso ter uma moeda de troca. Ah, sim, eu tenho notado, sim. Você tem notado que o perdão está começando a ficar mais amplo, né? Não, ele está criando verdadeiras revoluções, ele está indo contra dogmas bem tradicionais, os tradicionalistas são contra esse novo Papa. Essa ideia de você... porque você tem o dar a outra face, mas o dar a outra face ainda é moeda de troca, porque no final da sua vida, no último momento, você tem que se arrepender. Exatamente. Né? Então você tem ainda moeda de troca. Mas agora ele está começando a abrir mão do arrependimento, né? Ele tá uma das cenas mais belas, uma cena mais belas do Novo Testamento, ela no fundo é limitada. Eu acho que ela vale para uma certa cultura atual que ainda exige o apedrejamento em alguns países muçulmanos. A adúltera apedrejada, tal como na época de Cristo. Então aquela cena, né, de quem nunca pecou atira a primeira pedra é fabulosa, não? E aí ele não proíbe o apedrejamento, ele coloca naquele que quer praticar o apedrejamento, não, a reflexão. E aí ele paralisa, não? E é belíssima, né? E ele perdoa, num certo sentido, existe uma cena de perdão, mas aí o que ele diz em relação à pecadora, né? Vai e não peques mais. Né? Então tem uma condição, tem uma exigência ali. Né? Mas a cena é belíssima. Eu acho que se ela fosse... se ela tivesse parado ali... se ela voltasse a acontecer hoje, seria revolucionária, porque em determinados países as mulheres são apedrejadas. Parece que até o casal é apedrejado, né? Que pratica o amante e a mulher, entendeu? E morto, apedrejado à morte. Não? Quer dizer, uma coisa terrível, bárbara, que existia na época dele. Então a cena é linda, embora condicionada, não, pela ideia de arrependimento para obter. Então, é uma moeda de troca sempre. Né? Então, esse pensamento do perdão incondicional é fabuloso. Ele vai falar também da hospitalidade incondicional, etc. E ele dirá, evidentemente, em termos humanos, há sempre uma interseção. É quase humanamente impossível você realmente aceitar esse perdão incondicional e absoluto, né? Há sempre uma interseção entre a condição e o incondicional ou a incondicionalidade. E nós vivemos essa interseção. Talvez seja porque a gente sempre pense o homem como Nietzsche diz, né? Um animal capaz de promessa. Então, se você tirar a capacidade de promessa do homem, você sente que você não tem mais o homem. Né? Então, eu perdoo você, mas você precisa me prometer tal coisa. E nesse me prometer tal coisa, eu reconheço você como homem, ou seja, o animal de promessas. Exatamente, né? exatamente.
Agora, um outro grande mérito de toda essa questão é que o Derrida está nos Estados Unidos falando sobre isso, um país que tem a pena de morte. E ele tinha consciência disso, ele tinha plena consciência. E ele tem essa coragem de colocar essa questão, né, lá sobre a pena de morte. Exatamente. Ele enfrentou uma série de problemas institucionais, inclusive, por causa disso, né? Por esse não ter medo, não temer, né? Questionar o etnocentrismo europeu na própria Europa nunca será não era na época dele, nunca será uma coisa simples, né? E ele foi um dos primeiros a fazer, ajudado evidentemente já pelo Claude Lévi-Strauss, que é um etnólogo que vai abrir muito, né, a mentalidade europeia, né? Mas eu gosto de sempre de marcar isso, sem cair no irracionalismo. Pura e simplesmente. Questionar a razão, mas sem cair no irracionalismo, que é uma acusação que é muito feita, sobretudo a Nietzsche, né? Como se fosse um pensador puramente racionalista, puramente metafórico, quando não é verdade. Leia a Genealogia da Moral e você verá que é um texto extremamente dissertativo, extremamente coerente. Não? É um texto tipicamente acadêmico, né? Exatamente. É forte, é um texto forte. Eu já li aquele livro inúmeras vezes, é um livro marcante na minha formação. Não? Você tem questão aí, Fran? Apareceu já gente... Na verdade, o pessoal Temos quanto tempo aí? Não, tem meia hora ainda pra gente conversar. A gente tem muito tempo. Falar também da literatura. Não, vamos conversar para a literatura aqui. O pessoal está encantado aqui com a imagem, para a gente estar fazendo essa transmissão via Facebook. E o pessoal está falando, olha, o debate está muito bom, a imagem está ótima. Quem falou isso foi o Denilton, que comentou aqui com a gente. O pessoal acho que tá gostando aqui, tá se adaptando aqui. Então, você queria conversar sobre literatura, né? Então, mas aqui, tá você tem... Por favor. Aqui para eu gostei porque até elogiei, falei para você, né? Quem quiser procurar, coloca Evandro Nascimento no Google, que vocês já vão encontrar o site que ele tem. E lá no site tem todos os livros que ele já publicou, os livros literários e os mais acadêmicos. Tem uma história de vida dele também. Muito bem feito seu site, eu gostei, viu? Ficou muito bom. É legal ver um professor de filosofia assim que se dedica a cuidar de um site, tem todas as suas entrevistas também, né? Que você fez para os meios de comunicação e tudo mais. Quer falar um pouco sobre esse livro aqui? Cantos Profanos? Por um lado, eu acho que eu posso começar falando por que Derrida se interessa tanto pela questão da literatura. Em seguida, eu falarei um pouco da literatura em geral e depois falarei um pouco do meu próprio trabalho como escritor. Né? Eu me tornei esse duplo de mim mesmo, que é assumir, né, além do ensaio, né, e das aulas, assumir o lado da escrita literária, que na verdade vem desde a adolescência. Então, o que me fisgou de imediato quando eu cheguei à França e via uma produção imensa do Derrida, não traduzida no Brasil ainda naquela época, foi exatamente ver a importância dos escritores no seu pensamento. Vários livros de Derrida tratam de Maurice Blanchot, de Mallarmé, de Kafka, de Joyce. Né? A maior parte são autores da modernidade, né? Da modernidade do século XX. Né? Um ou outro texto também sobre Shakespeare, sobre Baudelaire, etc. Né? Ora, o que eu me dei conta, lendo esses textos e lendo alguns desses autores que eu já conhecia, tendo lido no Brasil, em traduções ou no próprio original, é que para Derrida a literatura é um tipo de discurso, como eu disse momentos atrás, que produz um tipo de pensamento. Né? A literatura também, na sua relação com o leitor, ela produz pensamento. Né? Ela traz, não só porque ela traz ideias, reflexões, etc., mas o próprio efeito que ela gera no autor é o que eu chamo de literatura pensante. Então eu criei essa categoria que é uma literatura pensante, que não é um simples rótulo, mas uma categoria reflexiva, para pensar exatamente um tipo de produção, por exemplo, que você tem em Clarice Lispector. Foi uma autora em que eu mergulhei, aliás, eu mergulhei a minha vida em torno, sobretudo a partir dos 18 anos, em Clarice. Né? Mas faz uns 2, 3 anos eu publiquei um livro chamado Clarice Lispector, uma literatura pensante, para mostrar exatamente que tipo de formulação, por exemplo, existem vários textos de Clarice sobre os animais. Né? Como existe em Kafka, como existe em Borges. Né? A questão da animalidade é fundamental, exatamente para valorizar essa parte do vivente, né? Que, de um certo modo, foi sempre rebaixada, né? A partir já do mito adâmico. Né? Vocês estão lembrados que Adão domina os outros animais a partir da nomeação. Né?
Deus dá a Adão a capacidade de nomear e, consequentemente, do domínio sobre os animais. Né? Isso é um mito adâmico que será repetido ao longo da cultura ocidental. Né? Então, o animal é esse outro que nós ou ignoramos, ou maltratamos, submetemos, subjugamos. Comemos, a questão do comer ou não comer. E, embora eu defenda um certo comer, eu não sou contra o carnívoro, eu acho que há um excesso de alimentação carnívora, né? E, sobretudo, há um maltrato na criação de animais. Eu acho que é terrível, uma espécie de holocausto dos animais. Né? Os criatórios são centros aberrantes de tratamento animal. Eu sou contra isso, sobretudo. Né? Então, eu sempre vi o tipo de literatura que formula, como Thomas Mann. Thomas Mann foi um autor fundamental quando eu tinha 17, 18 anos, A Montanha Mágica, depois os outros livros dele. Kafka também, autores que elaboram um tipo de pensamento, né, na sua interação com o leitor. Né? Então foi isso que me fisgou. Esse livro, Derrida da Literatura, é muito marcado por essa inquietação pensante. Não? E que Derrida explicita das mais diversas maneiras. A expressão uma literatura pensante não está nele, mas eu forjei essa expressão a partir das leituras que eu fazia. Então, em Paris, escrevendo, sendo aluna dele, depois eu fui dar aula no interior da França, e produzi a minha tese de doutorado defendida em 95. Aí um pequeno parêntese. Entre 76, que é quando o Silviano publica o Glossário de Derrida com os alunos da PUC no Rio, e a minha tese em 95 não há praticamente nada, nenhum estudo relevante sobre Derrida no Brasil. Esse é o primeiro estudo, que será publicado como livro em 1999, e depois sai em segunda edição 3 anos depois. Né? E agora, recentemente, saiu em terceira edição. Então havia um vácuo. Agora há vários textos sobre Derrida no Brasil, há pesquisadores, etc., que estão bastante envolvidos com o pensamento derridiano, né? E o que é muito bom. Né? Mas durante muitas décadas, umas 2 décadas, não havia nada e não havia traduções também. Agora há muito mais traduções, eu próprio já traduzi. Isso em Derrida. Agora, em relação à literatura de modo geral, o que eu me dou conta, até revendo esse livro, porque eu não podia reeditá-lo da maneira como ele foi escrito e publicado, eu tinha que, né, alguns anos depois, reler e rever, eu fiz um prefácio relativamente longo falando sobre o que é a literatura hoje. Que houve uma transformação em 2 décadas, 3 décadas, houve uma transformação, houve uma ampliação de repertórios. Né? Por um lado, houve uma explosão de best-seller, que não tem jeito, né? Existe uma literatura vasta, mercadológica, basta ir às bienais, né? Quem já foi ao Bienal sabe, né? Os grandes best-sellers são autores que muitas vezes você nunca ouviu falar deles, né? Mas que tem um público né? voltado para esse tipo de autor. Né? Eu já vi montanhas de livros, literalmente montanhas de livros de autores. Quem são esses autores? Né? E, às vezes, uma certa literatura que a gente preza mais é completamente um pouco marginal. Como é que chama? As Mães do Schopenhauer. Como? As Mães do Schopenhauer. Sim. Porque o Schopenhauer, a mãe dele era uma escritora desses de best-seller, né? Ela era. não sabia disso, não. Então, engraçado, né? E ninguém sabe disso, né? E ela pisoteava ele. Por causa ela disso. chamava ele para os lançamentos e mostrava que ele não conseguia vender. Ela era um sucesso porra nenhuma. total, e ele era um ninguém, né? E ela era da saraus, todo mundo... Ela era convidada para provavelmente todos famosa os em sua eventos. época. Ela era Exato. extremamente Era a Paula famosa. Coelho do Ela era. momento. E aí o Schopenhauer odiava, já não gostava da mãe. E ainda ficava mais odiando ainda quando ela convidava ele para pisar em cima dele, que ele não conhece os livros, né? Pois é, infelizmente isso existe, não há que se proibir nada, eu acho que enfim, há um público para isso, mas ao mesmo tempo continua existindo né, novos autores que vão produzindo uma literatura interessante no Brasil, lá fora. Não? E aí eu tinha essa relação com a própria criação literária, sobretudo eu fui um adolescente muito produtivo, escrevi um romance com 14 anos de idade, não valia nada, né? Eu até perdi esse romance datilografado, comecei a escrever na época da máquina de escrever. Mas a questão literária sempre esteve na minha vida, só que eu não publicava. Eu publiquei um ou outro poema, um ou outro conto, antes do primeiro livro, de fato, de literatura, que vai acontecer em 2008, pela editora Record, né? O Retrato Desnatural, que é um livro sem gênero, ele é múltiplo, né? É uma espécie de autorretrato, mas feito, não é um selfie, é um autorretrato feito através de poemas, de narrativas curtas, de reflexões, aforismos, etc, etc. Então, a prática literária, eu acho, inclusive, que minha prática ensaística,
ela é muito marcada, né, pela própria literatura. Já no ensaio, digamos assim, mais universitário, né, eu sempre procurei ser criativo e, sobretudo, interpretativo. Nunca repeti simplesmente as ideias de Derrida, mas fazer o que ele sempre propôs, acrescente algo de seu. A verdadeira leitura se faz pelo suplemento, pelo acréscimo. Né, e, de algum modo, o próprio Derrida, a literatura, que seria uma tese acadêmica, eu acho que tem uma parte, né, em que eu vou além de Derrida no sentido de que eu assumo o lugar da leitura e do intérprete, né, que acrescenta algo, como a ideia de uma literatura pensante, que não é dele, né, e que foi uma categoria que eu forjei. Então, nos meus ensaios, é sempre um lado, digamos assim, criativo, inventivo, que não é apenas comentário literal, filológico do texto do outro, que eu acho importante também. A pessoa que se dedica apenas a isso, eu acho que isso é importante, faz parte da tradição filosófica, há um aprendizado, eu aprendi muito lendo comentaristas competentes que não têm pretensão nenhuma de ir além do texto. Eu acho que isso é extremamente correto, jamais vou negar isso. Mas a minha opção sempre foi de ler filologicamente, mas acrescentar algo. Né? Isso eu vou fazer cada vez mais ao longo dos anos, né? Publicando ensaios, o próprio ensaio sobre Clarice, felizmente alguns claricianos famosos, como Nadia Gottlieb, né, o José Castelo, aprovaram o livro. Isso me deixou muito tranquilo, né? Que eu não disse nada assim, de aberrante sobre Clarice. Mas, por outro lado, eu tenho plena consciência que é muito meu texto, né? É muito meu modo de ver Clarice, o próprio estilo é bastante meu estilo pessoal, né? O olhar que eu tenho sobre a obra dela é uma assinatura que eu chamo. Todos os meus livros, a partir, creio eu, do retrato de natural, são assinados. Em algum momento aparece a minha assinatura, não necessariamente no final do livro, né? Eu tendo a colocar até no meio a assinatura, para dar uma ideia de que é um livro assinado, né? Que tem ali realmente uma marca. Não sei se de alto valor ou não, isso cabe à crítica, né? Receber e criticar, aceitar ou endossar, o que seja, mas eu tenho esse desejo de imprimir uma marca àquilo que eu faço, né? E, felizmente, dos 3 livros que eu publiquei de ficção até agora, tiveram boa resposta, tanto no meio jornalístico, né, saíram boas resenhas, quanto no meio universitário. Já há pessoas estudando meus textos, não? Eu já tive um retorno, digamos assim, o que é um luxo hoje no Brasil, porque você tem dezenas de autores, dezenas de comentaristas. Não? É difícil você eleger apenas um autor no Brasil hoje em dia. Antigamente era um grupo mais menor. E não só, né? Ninguém conversa, né? A gente costuma falar isso aqui. As pessoas conversa pouco. Na universidade eles não querem ler seu texto, não querem conversar com você sobre, né, as coisas que você produz. Então, realmente, parabéns por isso. Isso realmente tem me deixado feliz. Não veio nada, Fran? O pessoal está falando que está tão boa a conversa, que estão aprendendo tanta coisa, que eles não querem se intrometer na conversa, estão deixando a gente conversar para poder aprender mais aqui. Eu queria que você conversasse um pouco sobre essa história da tradução. Porque foi assim que eu conheci Derrida, na verdade, né? Fazia letras, estava tentando lendo muito Saussure, né? Toda encantada com aquela estrutura de Saussure. E aí vem o Derrida e fala sobre essa questão da tradução, quer dizer, não existe uma tradução no sentido que a gente imagina que exista, né? Vai mais nesse sentido do que você fala. Quando você traduz, você está colocando aquilo que é seu no texto também. O tradutor, ele interfere no texto quando ele faz essa tradução. O que Derrida dirá é que, na verdade, traduzir é quase impossível. Não? Passar de uma língua a outra, todo mundo sabe, sobretudo quem tentou traduzir, é um gesto quase impossível, porque as línguas supõem também horizontes culturais muito diferenciados. Ora, e ele dirá, exatamente por isso é necessário traduzir. É como se fosse um desafio. Esse obstáculo à tradução, essa quase impossibilidade de traduzir, é que é o verdadeiro desafio. E eu relacionaria isso exatamente ao ato de criar. Para mim, traduzir realmente é uma recriação, uma reinvenção na sua língua. Eu penso que sim. Não? As piores traduções são aquelas que ficam coladas literalmente ao original. Há pessoas que têm medo de traduzir Joyce. Você nunca vai traduzir Joyce se você tiver medo, se você sempre reverenciá-lo. No momento da tradução, você tem que tratá-lo de igual para igual. Ou seja, você tem que dizer, eu sou capaz de assumir a linguagem de Joyce, a linguagem de Flaubert, a linguagem de qualquer autor, de Coetzee, não, o sul-africano, de qualquer autor contemporâneo ou morto, mesmo que ele esteja vivo, não, como sua linguagem.
né? Claro, a sua linguagem moldada a partir de um certo original, você não pode perder esse original de vista. Mas se você não tem essa audácia, esse gesto de recriação, né, que é um gesto eminentemente criador, nada acontece na tradução. A tradução fica colada, e eu já vi muitas traduções que fracassaram, de pessoas até muito inteligentes, né? Mas ela fracassa por quê? Porque o sujeito tem medo, é como se... E eu tinha esse temor. A primeira vez que eu traduzi um texto de Derrida, o primeiro livro, eu lembro que eu ficava muito em dúvida se eu podia realmente, de algum modo, transgredir aquela sintaxe, aquele vocabulário. E aí eu descobri que ou eu fazia isso ou eu nunca traduziria. Eu ficaria sempre fazendo uma imitação muito pobre, né, do texto de Derrida. Ou de qualquer outro autor, né, que você queira traduzir. Já traduzi poesia também. E, na verdade, ou você dá esse salto, né, tal como na criação, né, ou você se assume como autor, um tradutor tem que ser um autor, antes de mais nada, não? E você é capaz de, na sua língua, recriar, reinventar aquilo, e daí que Derrida vai dizer nos mais diversos textos que a tradução é um gesto fundamental, não? Que a desconstrução tem que ser pensada a partir da tradução. O próprio termo foi uma tentativa malograda, mas bem-sucedida por outro lado, de traduzir o termo de Heidegger, destruction, não? Ele, ao invés de traduzir literalmente, ele encontrou um termo francês que já existia, só que ele não tinha certeza da existência desse termo, e que funcionou muito bem, né? Então, foi malogrado porque, na verdade, é um termo um pouco diferente do termo de Heidegger, mas, por outro lado, muito bem sucedida, porque tem muito mais a ver com Derrida, que era para o pensamento dele. Ele não estava interessado em ser fiel a Heidegger, ele jamais será fiel a Heidegger, ele será um profundo traidor. Ele diz isso em 72, numa entrevista, ele diz: às vezes eu tenho a impressão de ser um profundo traidor do pensamento heideggeriano. E eu acho que é por isso que ele é Derrida, entende? Por isso que ele é sensacional. Ele não é um mero discípulo de Heidegger, ele não repete simplesmente as palavras do mestre, né? Que, aliás, é por isso que eu digo, o fundamental é você ser um leitor especial. Eu me sinto um leitor especial, não nem um especialista de Derrida, embora eu tenha lido ele durante muitos anos e ainda aceito eventualmente convites, mas hoje em dia raramente eu falo por moto próprio de Derrida. Em geral são convites, como vocês fizeram, a gentileza de me convidar aqui, né? E aí me dá prazer. Eu acho que eu sempre tenho algo a dizer sobre ele, né? É uma obra vasta, há sempre algo que me interessa, né? Então aceito convites para palestras, textos, etc. E até testemunhos, já dei testemunhos na Folha de São Paulo, no jornal O Globo, né? E isso me dá um certo prazer, porque faz parte de minha vida, eu jamais negarei isso dado, mas não me sinto nem um discípulo, nem propriamente especialista, porque grande parte de minha obra, sobretudo hoje em dia, nada tem a ver diretamente com Derrida. Indiretamente eu acho que pode ter bastante, entendeu? Lógico que tem, vai ter sempre, por essa questão, né? Às vezes eu vejo isso um pouco com filosofia. Você falou dessa que é muito importante esse trabalho do filósofo, de ler um autor, ser um comentarista do autor, um estudioso do autor, né? Se dedicar-se a isso. Mas existe um momento em que você pode quebrar com isso, às vezes deve quebrar com isso, e alçar maiores voos, digamos assim, né? E tentar falar assim, olha, eu construí algo novo em mim através de tudo isso que eu aprendi com esse filósofo, com esse autor, e agora eu começo a usar disso, né? Ou desconstruir, né? Exatamente, eu começo a desconstruir. E agora a gente estava falando sobre essa questão de tradução. Eu penso que no mundo do Google Translate, a gente descobriu a real importância de um bom tradutor. Né? Traduzir não é você pegar um termo aqui e substituir por um outro ali, por uma outra palavra. Né? Quer dizer, a máquina ela faz isso, faz bem. Até que muito bem. Às vezes vai fazer melhor. Vai fazer cada vez melhor. Né? Mas não sou contra, não. Não, lógico que não. Ótimo, nossa, é uma ferramenta maravilhosa. Mas cada vez mais a gente vê o quanto que a gente precisa de um bom tradutor. E toda essa questão que você fala do tradutor tentar ser muito fiel, né, àquilo que está traduzindo ao autor, saber se coloca aquela palavra ou não, se pode ter mais liberdade nisso ou não. Eu acho que só quem é tradutor de poesia se dá o direito de quebrar com isso, né? Na academia, a gente vê que a pessoa tenta ser o mais fiel possível, né? Inclusive, muitas vezes a gente tenta usar termos que ainda, palavras que não existem, construir uma nova palavra, né, uma junção de palavras para designar um novo termo, ou mesmo como você fala, né, de usar uma outra, você falou agora há pouco de uma palavra, você não usa globalização, você tenta planetarização, para tentar tirar aquele
né? Toda aquela carga que vem junto com a palavra, a globalização. Então, o tradutor tem exatamente esse papel, o bom tradutor, né? Ele vai usar essa palavra planetarização no momento para dizer assim, olha, estou usando essa palavra, não existe, não é esse o termo. Ou, né, começam os especialistas a ficarem nervosos com o filósofo porque ele faz isso, mas não, esse é o papel do bom tradutor. É exatamente isso. E você está tocando numa questão que é fundamental para o próprio ato criador literário, né, inventivo, a própria invenção literária. Uma das grandes deficiências no mundo contemporâneo, não é só no Brasil, é que o vocabulário das pessoas é muito limitado à sua classe social, a seu grupo social, às pessoas com quem você convive. Então há um empobrecimento geral, inclusive do próprio conhecimento da língua. Um dos prazeres para mim, enquanto escritor, é exatamente o que eu chamo de plasticidade. É você poder brincar com a língua nos mais diversos níveis. Então eu defendo claramente que um sujeito deveria, em tese pelo menos, falar mais de uma língua na própria língua. Não? Você deveria saber falar a sua língua da família, aquela do seu grupo de trabalho, e a norma culta, né, da gramática. Os grandes escritores brasileiros, não sei agora, mas no passado, eles tinham um exercício, eu acho que quando a gente é adolescente, a gente faz isso também, ou até antes, que é ler dicionário. O Drummond lia muito dicionário. Não, para mim é divertidíssimo. Tem a expressão palavras em estado de dicionário, uma expressão de Drummond. Palavras em estado de dicionário. Pegar um dia e falar assim, vou ler uma página de dicionário, né? Era uma coisa que eu fazia muito isso quando adolescente, depois descobri que os escritores faziam muito isso, né? Ler dicionário. E não é só questão vocabular, né? Eu acho que o próprio conhecimento do funcionamento da língua, nas suas várias nuances, né? Por que a gramática é importante? Porque o conhecimento da norma culta é tão importante. Há situações que, se você não domina aquele conhecimento, você não vai ter minimamente sucesso, né? Agora, você não precisa ficar prisioneiro, você não precisa o tempo todo falar de uma maneira hipercorreta, mas também dominar essa possibilidade. Então eu sinto que então isso é necessário não só para o escritor sente isso na pele o tempo todo, ou pelo menos o escritor deveria sentir isso na pele o tempo todo. Essa necessidade de dominar mais de um código linguístico, né? Falar mais de uma língua na sua própria língua, né? E as pessoas também em geral, né? Seria muito enriquecedor, eu acho que outros países, sobretudo na questão de educação, acho que a educação formal no Brasil é muito ruim, mesmo de classe média. Já notei que mesmo a classe média, que em princípio tem mais acesso do que as classes menos favorecidas a uma formação formal, né, uma educação formal, de qualidade, né, mesmo essa muitas vezes tem um vocabulário empobrecido, uma sintaxe que ele não domina, alguns textos de internet eu fico pensando em que língua esse cara está falando, né, porque você percebe que tem uma noção ali, mas a sintaxe, a organização da frase, o vocabulário é tão esdrúxulo que eu muitas vezes me pergunto que língua é essa? Em que língua esse sujeito está falando? Será que ele pensa assim? Será que ele fala assim? Sem sujeito, o verbo solto, sem complemento, né? Sem um complemento pontuação. Que não... ele não entende que o ato de falar e de pensar é diferente do ato de escrever, né? Ele não consegue traduzir o pensamento dele para uma escrita. Mas se ele fala daquele jeito, é esquisito também, porque se aquilo for a reprodução da fala dele, do pensamento dele, eu já vi coisas realmente esdrúxulas, entende? Que não é simplesmente... Antigamente era mais essa questão do sujeito não dominar a linguagem escrita, então ele falava como ele escrevia. Hoje eu vejo coisas, eu fico me perguntando, se ele pensa assim, se ele fala assim, é muito estranho. É um outro código, entende? Que não é mais a língua portuguesa como a gente reconhecia até recentemente. Então eu acho que existe realmente uma questão educacional muito grave no Brasil, né? Em que o tratamento, o conhecimento, a literatura tem cada vez menos espaço no currículo escolar, do ensino médio, sobretudo, né? Em suma, há uma marginalização de uma certa literatura de qualidade que é formadora de leitores, né? Sem ela. A tragédia de você escrever literatura no Brasil é exatamente essa, porque há poucos leitores capacitados, né? A compreensão daquilo que você produz, percebe? Então, se você trabalha num nível muito refinado, que não precisa ser uma linguagem abstrata, uma linguagem complexa, mas que tem uma complexidade que é da própria vida, digamos assim, né? Que você não reproduz simplesmente a banalidade, mas que você trabalha o cotidiano, reinventa o cotidiano, etc., você corre o risco de ter uma limitação em termos de leitores. Daí o sucesso dos best-sellers, etc. O interessante dessa que você está falando, da tradução, Fran,
é que a filosofia analítica chegou à mesma situação por uma via totalmente oposta. O Quine chega à situação de que, bom, não existe a tradução, né? É verdade, não há possibilidade de tradução. E o seu maior discípulo, Davidson, fala, bom, então nós vamos ter que sempre ser intérpretes, né? Eu sou um grande intérprete. E eu gosto dessa né? definição, né, do Davidson. A gente é sempre um intérprete, né? O Quine chegou a uma situação tão radical em relação a isso, pessoalmente, que ele veio para o Brasil dar um curso, um pouco antes da guerra, e ele aprendeu o português para vir dar o curso. Cara, ele não queria que tivesse tradutor, né? Exatamente. Bom, ele viajou 203 países, deu palestra, um dos filósofos que mais deu palestra fora do seu local de origem, né? Mas sempre ele procurava, dentro do possível, dar na língua. Ele fazia um exercício de 2 anos, assim, para ir ao local, né? Agora, esse é outro exercício que eu acho importante. Quando a gente tem contato com várias línguas, o nosso vocabulário na nossa língua materna aumenta muito. Porque as raízes são as mesmas, né, praticamente. A gente tem duas raízes. E aí então até as pessoas costumam falar, nossa, os brasileiros têm um inglês muito polido, eles falam como os ingleses. Mas por quê? Porque as palavras que nós usamos no inglês são as que são as mais próximas do que lembram mais o português, a gente usa por isso, né? Mas que são palavras mais inglesas, digamos assim. E aí eles acham isso muito polido, né? Eu gosto desse exercício também de aprender línguas. Não, é profundamente enriquecedor. Eu creio que o contato que eu mesmo tive com as línguas, não, eu cometi a loucura de, quando eu fazia a graduação, estudar inglês, francês e alemão ao mesmo tempo. Evidentemente, houve uma dessas línguas em que eu me saí melhor, inicialmente foi inglês, depois eu fui morar na França, meu inglês caiu muito, né? E o alemão eu sempre usei como língua instrumental, né? Eu não falo alemão, eu falo algumas coisas em alemão, mas não falo fluentemente alemão, longe disso, mas leio bem, leio relativamente bem, já traduzi algumas coisas, inclusive. Então, para mim foi profundamente enriquecedor, porque mesmo aquelas palavras que não existem no seu idioma, mas que tem uma raiz latina, que tem uma raiz grega, etc., que você relativamente conhece, você acaba trazendo também de volta para o seu idioma, né? E sem falar que aprender uma língua nunca é apenas aprender uma língua. Aprender uma língua é aprender também, apreender uma cultura, né? Quando o sujeito fala muito bem uma língua estrangeira, você pode ter certeza. Não é um ato mecânico de memorizar aquela língua, né? É porque ele teve contato com os estrangeiros que falam aquela língua, ele aceitou de algum modo, teve uma maleabilidade para aceitar a cultura do outro, incorporar, né? E se sentir de algum modo em casa na cultura do outro. Isso é maravilhoso, né? Essa capacidade que você tem de passar para a cultura para a sua, não? E trabalhar nessa interseção. Não? Isso tem a ver com desconstrução também. Não? A desconstrução é não mais privilegiar uma única língua, não? Mas deixar-se também não? Entrar, não? Penetrar-se, ser penetrado, comunicar-se não? Numa língua que não é a sua de nascimento. Não? Mas e fazer com que a sua língua se enriqueça. É muito sabido que o vocabulário de Shakespeare, ele ajudou a ampliar o próprio vocabulário da língua inglesa, né? É de uma riqueza monumental. Trouxe a termos que aparecem em inglês pela primeira vez em Shakespeare, e que era um autor popular, né? É isso, que não era um autor para a elite, né? Era um autor popular. Mas tem uma riqueza vocabular impressionante no o inglês de Shakespeare. Então esse é um grande exemplo do que a literatura pode fazer em termos de língua e de linguagem. E sinceramente, enriquecedor foi a nossa conversa aqui. Foi muito bom a gente conversar de Derrida, um pouco de literatura. Quem quiser entrar em contato com você, pode procurar onde, Evandro? Através do site. Lá tem um e-mail, né? O meu site é www.evandronascimento.net.br, né? E lá existe um e-mail e aí, enfim, minha vida, como você falou, minha vida está lá, minha obra sua vida está lá. É um livro aberto naquele site. Aberto na internet. Aberto na internet. Obrigada por ter vindo participar do Hora da Coruja. Volte sempre que quiser conversar com a gente. Quando tiver novos livros também para trazer, tá? Vem, eu vou ler esse livro aqui agora e depois vou te dar um retorno. Sem contar que nós estreamos já uma vez, Evandro, programa via Skype, viu? Então, quando você estiver longe e quiser fazer, eu vou fazer o Hora da Coruja daqui onde estou. Vocês já fizeram? Já fizemos via Skype, uns 2 ou 3 via Skype, deu super certo, muito bom, dá pra gente conversar.
É um desafio falar sobre essa temática, essas temáticas muito complexas em tão pouco tempo, no meio da mídia televisiva, via internet, não? Mas para mim foi extremamente enriquecedor e me dá prazer, né, poder ter acesso, né, a um público maior, mais amplo, e espero também poder retornar em algum momento. Que legal, obrigada. E obrigado pela participação de todos aqui, hoje também via Facebook. Então agora vocês já sabem, coruja que a gente fizer vai estar via Facebook. Então aproveitem agora para adicionar os perfis do Paulo, que ele deve ter uns 10 espalhados pela internet. O meu perfil também, que é Franciele Quies, e as nossas páginas oficiais no Facebook. Eu tenho só 4 perfis e vocês tratem se sou eu mesmo, porque vivem fazendo perfil meu e soltando coisa que não sou eu que escrevo, né? Aí eu tenho que pagar os processos na justiça do que não sou eu. Tá? Então tá bom, gente. Obrigada e até mais.